Olá a todos, bem-vindos a mais um tutorial de PHP para iniciantes. Na última aula nós falámos de loops, while loops, for loops e do. Hoje vamos falar de switch statements. Os switch statements são apenas uma forma mais simples, mais limpa e mais eficaz de correr um else if ou if statement. Vamos então passar à sintaxe como costumamos fazer para passarmos à prática. Então, vamos tomar em consideração uma variável qualquer. Vamos chamar a essa variável. E vamos dizer que esta variável é igual a 1, por exemplo. O que nós faríamos, por exemplo, se quiséssemos tentar avaliar esta variável com o if statement, seria fazer if, aqui dentro avaliaríamos a variável, se seria igual, maior, menor, como vocês sabem, em todas essas características lógicas, ele iria executar qualquer coisa se isso fosse verdadeiro. Mas se vocês tiverem uma lista muito grande de dados para avaliar, como por exemplo o nome do utilizador ou qualquer outra coisa que seja uma lista enorme, vocês estariam sempre a fazer if isto, if isto for verdade, isto, iam aplicar depois a seguir a isto um else, if tal, a seguir íamos aplicar outro else if tal e outro. Imaginemos que temos uma lista de 300 números, vocês iam fazer um código muito feio e muito grande que não vai dar jeito nenhum para quem estiver depois a ler o vosso código. Então a forma mais fácil e mais limpa de fazer isto para grandes números é usar o switch, que era isto que eu vos queria ensinar hoje. Vamos só mudar aqui a nossa condição. Então, agora o que acontece é o seguinte: no switch nós não vamos avaliar nada aqui dentro, vamos avaliar a seguir com alguns comandos especiais, que é o case, que é basicamente traduzido à letra em caso. Neste caso, em caso de, e aqui sim pomos o nosso teste. O nosso teste neste caso é 1. Caso esta variável seja 1, ele vai executar uma ordem. Esta ordem nós pomos 2 pontos. Por uma questão de organização, fazemos um tab aqui assim e pomos o que é que queremos que ele execute. Vamos pôr uma letra, por exemplo. Um A. Caso seja 1, fazemos um A. Já temos a nossa ordem executada e queremos parar por aqui. Se caso seja 1, está completamente parado. Então é break. E break vai fazer exatamente isso. Um break vai travar aqui a função. Se ele tiver encontrado veracidade nesta expressão, ou seja, se a variável for igual a 1, ele vai mostrar-vos A e vai parar. E acabou aqui a função. Mas caso não seja, aqui é onde entrava o tal else if, que deixa de existir neste caso. E passa a existir outro case. Neste caso, case 2, por exemplo. Caso seja 2, vamos dizer, por exemplo, B. E aplicamos outro break. E assim sucessivamente o número de vezes que vocês acharem necessários e o número de variáveis que vocês queiram comparar ou testar. O resultado disto será um erro. Vocês nunca se esqueçam das sintaxes corretas aqui. Ok. Deu A porque 1 é igual a 1, portanto dá A. Mas se for 2? Se for 2 deverá dar B, certo? Certo, funciona. Então e se for 5? Se for 5 não dá nada, porque não está compreendido aqui dentro e nós não pusemos nenhuma opção ou nenhuma ação a executar caso isto não seja verdadeiro, como fazíamos nos if statements. Então como é que podemos fazer desta forma? Se vocês não quiserem testar mais nada e já está tudo testado, e como dizem em Portugal, se não é boi é vaca, se vocês não tiverem mais nada para comparar e se nada disso comparável fosse verdade, podem criar uma expressão genérica que vai ser respondida sempre que nada disto se confirmar.
e vão usar para isso uma expressão que é uma expressão default. Default, ou seja, standard, ou por definição. E que podemos fazer um echo, por exemplo, que diz qualquer coisa que nós queiramos que diga. E fazemos um break. Porque caso tudo o resto não seja verdade, isto há de ser verdade. E acaba aqui a função. Então qual é que é o resultado se for igual a 5? Não conheço. Não conheço porque nada disto é verdade. Agora que eu espero que tenham entendido isto, nós podemos complicar um pouco mais. E se nós quisermos testar dois grupos. Por exemplo, vamos imaginar que temos letras e temos números. Ok? Então vamos aqui. Letras. E vamos aqui. Letras e números. Então a nossa variável, aquilo que nós escrevemos na nossa variável, vai ser analisado à luz disto. Se for, por exemplo, claro que não vamos usar todas as letras nem todos os números, mas vamos fazer só um exemplo para vocês perceberem. Se for A, se o que nós pusermos ali for A, ele vai dizer letras. Se o que nós pusermos ali for B, ele vai dizer que é uma letra. Se nós pusermos ali C, ele vai dizer que é uma letra e por aí fora. Podemos fazer isto aqui 1000 vezes, desde que compreenda 2 ou 3 grupos. Neste caso estamos a dividir as coisas entre 2 grupos. E aqui vamos testar se são números. Neste caso, números, podemos usar o 1, como estava o 2 aliás, o 2 e o 3. Caso isto seja verdade, são números. Então, vamos ver. 5. 5, o que é que vocês acham? Ele não vai conhecer porque não temos aqui. Mas, por exemplo, 2 ele já conhece porque já pode comparar. Mas o 2 está ali no meio dos cases. Será que vai funcionar? São números. Se nós pusermos a tal letra, uma letra qualquer, das que estão aqui, a ser analisadas, o resultado vai ser letras. Ou seja, números, letras. Se pusermos 3 vai ser números. E por aí fora, acho que já perceberam o que é que conseguem fazer com isto. Claro que isto dá para fazer expressões muito grandes. Expressões que, aliás, que seriam muito grandes, fazê-las muito mais pequenas. E expressões que analisem dezenas de casos, centenas de casos. Então, tendo entendido isto e tendo explicado para que é que serve o switch, case, break e default, acho que já temos aqui umas boas ferramentas para começarmos a trabalhar em coisas mais consistentes. Para mim, o PHP tem a sua beleza quando nós conseguimos utilizar estas pequenas ferramentas que eu vos estou a ensinar para fazer algo de útil. Claro que não vai ser já no próximo, nem nos 2, nem dos 3 vídeos que vêm a seguir que vocês vão começar a ver realmente o poder do PHP. Mas vamos começar. Agora o PHP está a entrar numa fase mais interessante para nós, para quem está a aprender. E vocês vão ver que vão gostar, porque é uma linguagem que ainda hoje é muito utilizada, já tem uns anos, mas é muito utilizada. Eu próprio utilizo PHP todos os dias, em todos os websites que trabalho com PHP, a não ser que seja especificado pelo cliente que quer outra linguagem. Funciona perfeitamente bem com o HTML, com o JavaScript, com Ajax, com tudo. Basicamente, nunca vi um problema de ser relacionado com a incompatibilidade do PHP. Tendo falado sobre isto, nós temos 9 minutos de vídeo, normalmente andamos à rasca com o tempo, mas hoje não foi o caso. Espero que gostem, partilhem com os amigos, subscrevam, deixem algum comentário, alguma dúvida se tiverem e se precisarem de esclarecer alguma coisa, também estou a vosso dispor. Para já é tudo, até à próxima aula.